Olá, pessoal. Hoje eu vim mostrar a estrutura de uma petição inicial. É um vídeo que vai ser interessante para estudantes de direito que ainda não tiveram aulas práticas, né, como fazer uma petição inicial, ou então para novos advogados que às vezes não tiveram oportunidade de fazer um estágio, e conhecer melhor, né, como que faz a estrutura de uma petição inicial, ou então de antigos advogados, né, que às vezes não atuam há muitos anos e querem relembrar alguma coisa, apesar de saber fazer, mas quer relembrar a estrutura de uma petição inicial. Enfim, para quem tiver interesse, né? Bom, primeiro de tudo, você vai ter que ter um aplicativo onde você consiga escrever e depois transformar esse arquivo em PDF. Aqui eu tenho o Word, que para mim é mais fácil, mais prático e tem todas as funcionalidades que eu preciso, e na hora de salvar eu consigo converter para PDF. Você vai escolher coisas como fonte, o tamanho da margem, se você quer colocar de uma forma ou de outra, enfim, o modelo visual, você é quem vai escolher. Como que você quer que seja a letra, o tamanho dessa letra, a cor, enfim, isso aí vai de você. Você também consegue colocar um logo acima do endereçamento, né? Você consegue colocar ali, escolhe um logo da sua advocacia, o seu nome, o seu número de OAB, enfim, o que você quiser colocar, você consegue botar antes do endereçamento. Aqui eu botei o Times, fonte de tamanho 12, e vamos começar a petição. Bom, primeiro de tudo, o que vem antes aqui vai ser o endereçamento. Antigamente, o endereçamento de uma petição inicial, ou uma petição, enfim, era para o juiz. Hoje a gente não tem mais isso. Nosso endereçamento vai para o juízo. Então, antigamente era meritíssimo, senhor, doutor, juiz. Hoje não. Excelentíssimo, né? Hoje nós falamos ao douto juízo, ou ao juízo. Então vamos lá. Ao douto juízo. Esse aqui não precisa estar, tá? Eu botei endereçamento só para você ter uma ideia que aqui começa com endereçamento, mas eu vou excluir aqui. Ao douto juízo do, você vai colocar um espaçozinho, porque a ação ainda vai ser distribuída. Então você não sabe se é primeiro, segundo juizado especial, ou se é a primeira vara, quinta vara, enfim, você não sabe. Então você coloca um espaçozinho. Se o seu processo for para uma vara, você vai colocar vara civil, ou vara empresarial, vara de família, seja o que for. Vamos colocar aqui como se fosse para o juizado, né? Então, do nananã, juizado especial cível da comarca D. Aí você vai ter que dizer qual é a comarca. Então vamos colocar aqui um espaçozinho, né? Ou então qual é a regional, né? Então, assim, da regional Tananã, do estado do Rio de Janeiro. Então, esse é o cabeçalho, né? Na verdade, é o endereçamento. Aqui você pode deixar do jeito que você quiser. Eu coloco sempre centralizado, coloco em negrito, né? Enfim, já acabou. Agora a gente vai começar a qualificação das partes, tá? Só um detalhe: quando é uma petição sem ser a petição inicial, você sempre vai escrever aqui, ó, processo número, e vai colocar o número do processo aqui, porque você já vai saber qual é o número do processo. Agora você sabe? Não, porque é uma petição inicial, então não vai ter isso. Além disso, você vai colocar o autor, o nome do autor, e vai colocar o nome do réu, tá? Bom, aqui não precisa porque se trata de uma petição inicial. Então vamos começar a qualificação. Primeiro, sempre qualifica o autor. Aqui você diz se ele é brasileiro, se ele é estrangeiro. Então, brasileiro. Qual o estado civil dessa pessoa? Coloca aqui também, estado civil. É solteiro, divorciado, tem união estável, é casado, viúvo, enfim, vai botar ali. Você vai botar a profissão dessa pessoa. Se a pessoa for desempregado, você vai colocar desempregado. Mas se tiver uma profissão, né, motorista, engenheiro, professor, servidor público, você vai colocar ali. Então, profissão. O autor você pode colocar em negrito. Eu sempre coloco maiúsculo em negrito para chamar bem a atenção do nome, né? Para ficar direitinho ali o nome da pessoa. Bom, você vai colocar o número do CPF e do RG dele. Então você vai colocar CPF, ou então CPF sob o número tal. Então, CPF sob o número. Aí você vai digitar um númerozinho. Depois o RG. RG sob o número. Tananã. Então, depois de colocar o número do RG, coloca o órgão expedidor. Órgão expedidor. Normalmente é o Detran. Então, eu vou botar Detran aqui, tá? Primeiro vamos centralizar não, justificar, né? Porque para ficar organizadinho, mas você pode botar do jeito que você quiser, pode botar qualquer tipo aqui de formato do parágrafo. A petição é sua, tá? Eu tô fazendo do jeito assim que eu tô acostumada a fazer, que é aqui sendo centralizado e o restante inteiro da petição justificado. Bom, órgão, né? Você pode colocar o e-mail dessa pessoa, pode colocar o telefone. Não vejo muito na prática, tá? Mas pode colocar. Depois, endereço. Residente e domiciliado a rua tal, número tal, bairro tal, município tal, estado tal e o CEP tal. Vem por meio de sua advogada ou seu advogado. Aqui você pode botar que abaixo assina ou infraassinado, ou por sua advogada que abaixo que esta subscreve, enfim, do jeito que você quiser colocar. Então, o seu advogado, né, enfim, por meio de sua advogada que esta subscreve. E aí você coloca que tem procuração anexa. Bota assim, procuração
anexa, ou então conforme procuração anexa, enfim, ou então coloca o nome do arquivo da procuração, você decide, né? Enfim, vem por meio de sua advogada que esta subscreve, propor. Bom, então vamos fazer uma ação de consumidor, onde o foco da ação é uma obrigação de fazer e uma indenização por danos morais. Então, ação de obrigação de fazer, cumulada com, e aqui você consegue fazer assim, ó. Cadê? CC, tá? Isso quer dizer combinada com, cumulada com, tá? Então, ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais. Tá. Aqui, eu também normalmente coloco centralizado e em negrito, para chamar mais atenção sobre o que é a ação. Bom, aqui a gente vai colocar em face de, ou então contra tal pessoa, enfim, em face de, vamos colocar o nome do réu, nome completo, e aqui pode ser a pessoa física ou então a empresa, né? Então aqui você vai colocar o nome da pessoa direitinho. Então, se for uma pessoa física, você vai repetir o quê? O CPF, se você tiver, o endereço, o e-mail, o que você tiver, você vai colocando ali. Sendo uma pessoa jurídica, é mais fácil, porque tem tudo na internet, né? Você consegue facilmente o CNPJ dela e você consegue acessar na Receita Federal o comprovante da inscrição, né, do CNPJ. Então, ali vem dizendo o endereço da pessoa jurídica, o e-mail, o telefone. Então, você consegue os dados com muita facilidade. Então, você vai colocar em face do réu, vamos colocar aqui como se fosse uma pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica de direito privado, CNPJ, número. Aí você coloca o CNPJ, endereço, tá? E aqui você finaliza assim: pelos fatos e fundamentos expostos a seguir ou adiante. E aqui pode ser pelos fatos e pelo direito, né? Enfim, da forma que você quiser colocar, né? O principal é o quê? Endereçamento, qualificação do autor, nome da sua ação e qualificação do réu. O formato, você vai decidir. As palavras, como por exemplo isso aqui, vem por meio de sua advogada, que essa subscreve, você vai decidir. Enfim, isso aí cabe a cada pessoa, né? E aqui a gente começa a nossa petição inicial. É de praxe que a gente peça gratuidade, como o primeiro tópico ali. O juizado especial cível, ele em primeira instância, ele é gratuito, tá? Então, assim, apenas você só vai se preocupar com a gratuidade na segunda instância, que aí você vai ter que comprovar que você tem gratuidade, pedir, né? E se for aceito, a segunda instância você não vai precisar pagar. Porém, se for negada, a segunda instância tem que ser paga e ainda vai ter que ser pago o retroativo referente à primeira instância. Então, muito cuidado na hora de fazer recurso, tem que saber direitinho se o cliente tem condição de pagar, caso ele não tenha gratuidade, enfim, tem que saber dessas coisas direitinho antes de dar prosseguimento, tá? Mas se tiver direito à gratuidade, você vai pedir normalmente, o juiz, né, irá aceitar a gratuidade e não vai precisar pagar nada referente à ação. Bom, então, em primeiro lugar, você vai pedir independente de ser juizado ou vara. Mesmo que nessa primeira instância seja toda gratuita, já reforça que você fez o pedido na inicial, caso você precise ir para recurso. Então, já coloca ali, da gratuidade de justiça, ou então a forma que você quiser escrever, tá? O título é seu. Você pode colocar aqui, opa, você pode fundamentar, colocar o fundamento já aqui, artigo tal, para já fundamentar, enfim, você que sabe. Então, vamos botar ali, ou do pedido de gratuidade, você que sabe do pedido da gratuidade de justiça ou de gratuidade de justiça, aqui você vai fundamentar, né, que a parte não tem condição de arcar com as custas processuais e dos honorários sucumbenciais sem que esses custos, né, essas despesas, sem que gerem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família. Né? Então, você vai fundamentar aqui. Se você tiver alguma. Alguma coisa a mais para colocar, a pessoa é aposentada, ou então a pessoa está desempregada, enfim, qual for a situação do seu cliente, você vai colocar aqui, né, para poder justificar esse pedido, né? Tá. Segundo lugar, a gente vai pedir para que todas as intimações sejam diretamente enviadas no nome do advogado, né? É de praxe também fazer isso. Então, assim, das intimações. Opa! E aqui você vai colocar que as intimações sejam feitas no nome do advogado tal, sob pena de nulidade, tá? Tá, e a gente vai começar a falar sobre os fatos, né? Aqui você pode colocar da síntese, enfim, você que sabe. O nome desses títulos é realmente pessoal, cada um vai colocar o seu nome, né? Assim, o nome que achar melhor, o título que achar melhor. Então você vai colocar ali, vai digitar direitinho. Ah, no dia tal aconteceu isso, nananã. Então, assim, vamos fingir que a gente está falando de uma ação onde houve uma negativação do nome indevida, né, desse consumidor. Então, você vai colocar ali a data que tudo aconteceu, qual é o valor da negativação, como que está aparecendo lá no Serasa, no SPC, né, pode botar prints, além dos prints que você colocar aqui, coloque também como anexo no PDF, né, para dar para ver das duas formas, tanto ao longo do texto quanto por PDF. Tem advogado que prefere não colocar nenhum print para não poluir
visualmente a petição. Então fica a seu critério. Tem petições que você pode colocar, outras não, enfim, você decide. Então aqui você vai contar toda a narrativa de uma forma que dê para entender os danos. Por exemplo, aqui tem indenização por danos morais que você vai pedir. Então, tem que botar de uma forma que demonstre os danos sofridos por esse autor, né? Então, você vai detalhar direitinho o que aconteceu. Em seguida, quando acabar de contar todos os fatos, botar print ou não, você vai começar os fundamentos. Então, vai dois fundamentos. Aqui, nos fundamentos, você vai começar a elencar o direito do seu cliente. Então, você vai colocar, por exemplo, tá? Dos direitos do consumidor, por exemplo, tá, pessoal? Então, você vai citar o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, e aí você vai colocar lá, conforme for a necessidade do seu cliente, né, o que aconteceu, você vai fundamentando. Vai colocar, por exemplo, da, opa, da incidência do CDC, né, incidência do Código de Defesa do Consumidor, porque você tem que justificar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, você vai colocar que o réu é, sim, a pessoa jurídica, o fornecedor, o vendedor, seja o que for, e que o seu cliente é consumidor. Então, você tem que fundamentar, ler ali o artigo 4º, o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, e você tem que justificar o porquê que o seu cliente é consumidor, o porquê que o réu é o fornecedor. Né? E você vai colocando ali direitinho, vai tendo que citar, né, cada um desses artigos para poder fundamentar direitinho, enfim. E aqui você consegue botar, por exemplo, 4.1, 4.2, 4.3, você que decide formato. Ou então letra A, letra B, letra C, ou então números romanos, né? Enfim, você decide, como eu falei. Estou colocando aqui de um jeito genérico para você entender, né, a estrutura. Então você vai colocando ali fundamentações. Você vai colocar do dano moral, vai fundamentar, né, de acordo com o Código Civil, o CDC, vai colocar jurisprudências. Então você pode botar tanto um tópico para jurisprudências, quanto você também consegue botar jurisprudências dentro dos outros tópicos, né? Então você decide. Então, se quiser colocar um tópico só para jurisprudências, então você coloca jurisprudências do STJ, né? Ou então, por exemplo, vamos citar o Tribunal do Rio de Janeiro. Então você vai colocar ali jurisprudências do TJRJ. Então você vai encontrar, na verdade, jurisprudências recentes lá no site do TJRJ que tratam exatamente do assunto que você está tratando ali. E claro, tem que ter a ver com o assunto abordado e tem que pelo menos ter um resultado positivo para o seu cliente. Senão, você não vai colocar uma jurisprudência que é contra o direito do seu cliente, né? Então, enfim, vai colocar ali do que aconteceu. Então, da negativação indevida, e aí você vai fundamentar. Você também consegue colocar sobre o direito de inversão do ônus da prova. Então, você coloca ali o que você acha que tem que colocar como fundamentação, né? Então, ó, como é que é? Acabei de falar. Da inversão, né? Inversão do ônus da prova, que é um direito do consumidor. Enfim, coloca o que tem que colocar. Tá. Uma coisa interessante. Se você acha que tem fundamento suficiente para pedir uma tutela de urgência, então você vai também criar um tópico para isso. E esse tópico pode vir dentro dos fundamentos ou pode vir um tópico separado. Então, da tutela de urgência. E aí, aqui você vai ter que fazer o quê? Fundamentar o porquê que o seu cliente tem necessidade de ter uma tutela de urgência deferida, né? Porque, lembrando, só vai ter um deferimento dessa tutela se realmente você comprovar que há necessidade, que há urgência de ser agora. Porque a antecipação de uma decisão, especialmente sem ouvir a outra parte, é porque realmente você tem que ter comprovado essa urgência, essa necessidade de ser agora. Que o dano que você está sofrendo, o cliente está sofrendo, é tão grande que não consegue esperar. Então, se você achar que tem que pedir a tutela de urgência, você vai colocar aqui. Se achar que não deve pedir, que tem como esperar o final do processo para poder decidir, então você não vai colocar e vai esperar. Vamos deixar aqui, né, para título de estruturação mesmo, você saber que existe a possibilidade de botar ali. Tá. Você também pode colocar da audiência de conciliação. Da audiência de conciliação. Aqui você vai colocar se você tem interesse na conciliação, numa audiência, para falar sobre uma proposta, uma possível proposta. Se não tiver interesse, vai colocar que o autor não tem interesse na audiência de conciliação, visto que já tentou resolver administrativamente junto à empresa, sem sucesso, né? Então você vai explicar aqui o porquê que você não quer uma audiência de conciliação. E se você quiser, ou você não coloca esse tópico, porque já é subentendido que você quer, que você admite que tacitamente, né, que vai ter uma audiência, ou então você coloca, né, a parte quer uma audiência de conciliação, manifesta interesse na audiência de conciliação, enfim, do jeito que você quiser escrever. Lembrando que a sua manifestação de interesse, ou então quando não tem nada aqui, que é a manifestação tácita do interesse na conciliação, obrigatoriamente faz com que tenha essa audiência.
Agora, se você quiser falar que você não tem interesse na audiência de conciliação, ainda assim terá a audiência caso o réu não se manifeste, tá? Ou então manifeste dizendo que quer ter a audiência. Agora, se ele ficar em silêncio, a audiência vai acontecer, porque a audiência é regra, a audiência é regra, ela é prevista no CPC. Ela só não vai acontecer caso ambas as partes, autor e réu, manifestem a falta de interesse na audiência de conciliação, tá bom? Então vamos seguindo. 7. Aqui você vai falar dos pedidos, né? Dos pedidos. E aqui são vários pedidos que você vai fazer. Inicialmente, sempre assim, você pode começar, né? Você pode primeiro olhar para a sua petição inicial e ver a ordem dos tópicos. Então, assim, primeiro de tudo, você vai pedir que você não fala do réu, então vamos colocar no primeiro lugar a citação do réu, né? Então, você vai colocar aqui para citar o réu. Eu vou escrever de qualquer forma, tá? Mas você vai colocar direitinho, organizado. Primeiro você coloca aqui, requer-se. Aí você coloca dois pontinhos. Aqui também é a forma que você quiser escrever, né? Respeitosamente, requer-se que, ou então, ou então, a parte autora respeitosamente requer. Enfim, você escolhe também. E aí, primeiro você coloca a citação e intimação do réu na forma do artigo tal, você vai fundamentar do artigo tal, do CPC, para que, querendo, responda no prazo legal sob pena de revelia e confissão. Bota assim. É um exemplo, tá, gente? Tá. Em segundo lugar, você vai olhar lá na sua estrutura. Em segundo lugar, aqui vem o quê? O pedido de gratuidade. Lembrando que esses tópicos, eles podem estar em outra ordem, conforme a sua preferência. Por exemplo, tem gente que coloca a tutela de urgência aqui para cima, né? Ou então, as intimações, né, as publicações, bota lá para baixo, né, pedindo que seja publicado no seu nome. A audiência de conciliação pode ser lá para cima. Então, a ordem você vai escolher conforme o que você acha melhor, mais importante, os mais importantes primeiro, enfim, você decide. Então, olhando lá, a segunda coisa é a gratuidade. Então, você bota, requer a gratuidade, gratuidade de justiça, nananana, vai fundamentando do jeito que você quiser. O final, gente, é sempre ponto e vírgula. Enquanto tiver mais um pedido, sempre vai ser ponto e vírgula. No último pedido, você põe um ponto final. Tá. A outra coisa seria intimação, né? Que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado tal, nananã. Aí tá, da tutela de urgência. Que seja deferida a tutela de urgência, fundamenta. Depois, da audiência de conciliação. Se você quer a conciliação, você vai repetir aqui. Se você não quer, você vai repetir aqui. Então vamos fingir aqui que a gente não quer a audiência de conciliação. Que não seja marcada, sei lá, escreve aí do jeito que você quiser. Que não seja marcada a audiência de conciliação em razão das tentativas frustradas de composição amigável de forma administrativa junto ao réu, junto aos canais de comunicação do réu, enfim, do jeito que você quiser colocar. O outro seria. É isso, né? Então aqui você pode colocar qual é o tanto de dano moral que você quer pedir. Coloca aqui, sempre que você for colocar valores, você vai colocar ao lado, por extenso, qual é aquele valor. Então, se você pediu aqui 5.000 reais, você vai escrever aqui 5.000 reais, tá? Você vai pedir, aqui a gente colocou uma ação de obrigação de fazer. Então, qual seria a obrigação de fazer? Você tem que colocar aqui certinho. Então, se é um caso de negativação indevida, você vai colocar ali que o réu seja condenado a retirar a negativação indevida no nome da autora, nos cadastros de restrição ao crédito, enfim, vai colocando direitinho ali. Deixa eu ver. Bom, é só, né? Então, se tiverem outros pedidos, você vai acrescentando aqui. Se não tiver, ponto final aqui no último, né? Aqui é autor, né? Que eu coloquei autor lá em cima, então autor. Tá. Depois dos pedidos vem, ó, 8. Das provas. Ou pode ser antes também, tá, gente? A ordem você que vai escolher aí o que é melhor. Tá. Aqui você vai colocar que você requer todas as provas em direito admitidas, especialmente documental, por exemplo, né? Tá. Tem mais alguma coisa? Tem, né, pessoal? O valor da causa, que é muito importante. Você tem que saber como que calcula o valor da causa. Ó, do valor da causa. Aqui você vai colocar da a causa o valor de e você coloca aqui o valor.
certinho, e depois por extenso, não esqueça, por extenso. E aí finalizou, né? Aqui você vai colocar a sua assinatura, advogado tal, ou advogada tal, seu nome, vai colocar o número da OAB, OAB, qual é o seu estado? Você vai colocar aqui, né? Então, o F, né? Então, Rio de Janeiro, vai botar RJ, São Paulo, SP, né? E o número da OAB, né? E eu coloco sempre centralizado, né? Antes disso, vem sempre a expressão, que é de praxe, termos em que pede deferimento local, data. Isso aqui é sempre. Então, Rio de Janeiro e a data. Ou então o outro estado aí que for, data, tá? Sempre tem que colocar. E essa é a petição, é a estrutura de uma petição inicial. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, porque eu pretendo trazer muito mais vídeo de valor. É isso aí, gente. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.